Deusas e deuses, um brinde inicial já com este cara que é um amigão. Antes de tudo, Francisco Lumertz, mais conhecido como Chicão, pra mim, né? Porque eu sou íntima e eu sou dessas, e assim como o Afrodite é sem mimimi. Chicão, por favor, eu já ganhei 2 presentes aqui e eu quero que tu me fales, por favor, novamente o que tu me falaste antes. Porque eu acho que isso é super a cara do Afrodite. Este primeiro aqui. Kelly, primeiro, muito obrigado por me convidar. Tu sabe que eu sou teu fã faz tempo, né? A gente já de outros carnavais. De outros carnavais. Na verdade, esse livro da Lucy é uma mulher cega de 84 anos, promotora de Justiça Federal de Santa Maria, mestre em Direito, escreveu a Bíblia e a Constituição Brasileira em Braille. Ela é um espetáculo. Eu normalmente convido a Lucy para ir nos meus clientes que a turma está com mimimi muito alto. Ai, reclamando de tudo. Ai, tô cansado, que burnout, o cara não me atende, não me entende. Aí a Lucy vem e conta a história dela, abre uma torneira nos seus olhos e a gente chega até a ficar com vergonha das nossas dificuldades, porque ela conta umas coisas assim fora do comum, Kelly. Cara, maravilhoso isso. Por exemplo, ela conta uma passagem que ela era pequena, né? Ela não sabia que era cega, porque a avó dela contava as histórias da Bíblia e ensinou ela, não tinha braille naquela época, as letras com aramezinho de estanho. Então ela foi alfabetizada bem cedo, ela não sabia que era cega. E aí ela estava arrumando, ela escutou uma tia dela dizendo assim, porque ela perdeu 2 irmãos pequenininhos quando era, e viu assim a tia dela falando: ai, que pena, tu perdeu 2 pessoas úteis e tem 2 pessoas inúteis, que era a irmã dela e ela cega. E ela achou que inútil era uma coisa maravilhosa, né? Até que um dia ela foi pegar uma xícara para uma mudança dela, e foi guardar e a xícara estava com a alça quebrada. Ela perguntou: mãe, o que eu faço com essa xícara? Ela disse: não, joga fora que é inútil. Aí ela ficou assim espantada, assim, começou a chorar e disse assim: mãe, tu não vai me jogar fora. Não, tu tem que ver as histórias dela, assim, ó, a gente é de chorar. Só essa passagem aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma passagem bíblica, Romanos 8, 28. Gente, assim, já fiquei emocionada, porque eu sou super, super fã da Bíblia. Já li, reli, enfim, maravilhoso. Ela me ensinou uma coisa, porque eu levo ela nos meus clientes, ela começa a contar Deus, Deus, Deus. Lucy, os caras não querem saber sobre Deus, eles querem saber da tua dificuldade, como é que tu superou. Só que ela numa classe, ela disse: Chico, religião é religar. Então nós não estamos falando simplesmente de Deus, nós estamos falando de conexões entre as pessoas, né? Essa parte espiritual, e que normalmente a mulher tem bem desenvolvido isso, porque a mulher, na verdade, é o que cria o ser humano, né? Sai da mulher. Então essa parte aí de poder entender esse universo feminino, com ela contando toda essa aventura que ela passou na vida, é realmente emocionante. E ela me deu a honra de escrever o prefácio. E no prefácio eu botei assim como as coisas são, porque na verdade eu conheci ela por coincidência. E acabei me vinculando com ela, levando ela para mais de 10 clientes, né, indústrias internacionais, a Huntsman, para a Secretaria de Esporte aqui do Kiko, do Judô, o Badesul, Sojipa, vários clientes, ela já deu palestras lá. E realmente a EGR também foi sensacional. E realmente assim, o pessoal para com o mimimi, Kelly. Você que usa esse jargão, né? Aqui no Afrodite não tem mimimi. Não tem. A gente vai direto ao ponto. E ela, então, é um fenômeno. Isso aí Nossa, eu tô apaixonada. Já estou apaixonada. E tem um outro aqui. Zaqueu e a salvação dos ricos. Eu participo, eu tenho a minha parte espiritual bastante desenvolvida, eu procuro desenvolver, né? E Zaqueu é do empresário de Caxias, Jaime Lorente, da área do plástico. E ele escreveu justamente essa passagem no mestrado dele de teologia. E sabe que tem muita gente, né, os executivos fazendo teologia, filosofia. Tenho percebido também. Para desenvolver, entender um pouco mais esse ambiente de negócio, de números. Claro que empresa é lucro. Sim. E aí, segundo a tese dele, eles dissecam as parábolas. Isso eu acho legal, porque me pareceu muito com medicina, que tu vai atrás realmente do que a pessoa tem. E ele, numa das passagens, ele explica então como é que a Bíblia foi construída
e ele fala sobre a história de Zaqueu, que só Lucas falou sobre ele. Jesus estava entrando numa cidade e ele encontrou um cego, por isso que eu fiz a correlação com o livro da Lucy. E o cego estava fora da cidade, ou seja, quando não está pertencendo a um ambiente bom. Quando ele entrou na cidade, tinha um cobrador de impostos em cima de uma árvore querendo ver Jesus. E Jesus olhou para ele, Zaqueu, e disse: Zaqueu, desce que eu vou jantar na tua casa. E aí, na conversa com Jesus, Jesus deu uma das teses, é que Jesus disse para ele assim: Zaqueu, tu tem que patrocinar os escribas sobre mim. Então, é uma visão que, como nesse mundo, mesmo com o mundo de business, de espaço, tem um local para a gente desenvolver o bem comum. Né? Acho que a Afrodite tem... Eu vibro com o teu programa, Kelly, porque ele vai direto ao ponto, ela quer saber realmente o teu universo e é essa cara de pau, né, que tu tem aí, que é só tua, Kelly. Que é só minha. Então tá, tu me trouxeste 2 livros que eu lerei hoje, porque eu já amei. Acho que, e, inclusive, a textura plástica, né? Tu sabe que... Chamou atenção que tu falaste da indústria. Da indústria plástica e esse livro aí. Tem uma coisa que a religião católica sabe explorar bem e que tu também é explorar o belo. O belo é divino, sabe? Então dizem que a pessoa conhece o caminho quando ele sabe arte, pedagogia e filosofia. Se tu sabe ensinar, tu sabe ter o teu dom e sabe filosofar, tu consegue o caminho da verdade. E os livros que estão sendo lançados agora tem muito disso, uma capa mais bonita. Por quê? Porque aquilo ali tu deixa em cima na mesa da tua sala. Chama atenção. Chama atenção. Isso o Jaime cuidou bastante disso. Achei lindo. E a outra coisa, né, Kelly, são os patrocinadores, né? Nós estávamos comentando aqui. Estávamos comentando antes, exatamente. Tu sabe que o Afrodite, eu fico olhando, ele é tudo que o pessoal quer hoje em dia nas mídias sociais. Porque ele é um programa focado, é um programa que tem uma audiência cativa, vai conquistando as pessoas. E ali aqui tem uma oportunidade de patrocínio, né? Das pessoas virem. E eu estava comentando umas gáfias, né, sobre patrocínio, é muito engraçado. Eu fui fazer uma palestra em Criciúma e o nome da empresa que me contratou, que me patrocinou, era a Informática EMA. E aí nós conversamos, era uma EMA, o desenho, né? E de noite eles marcaram para fazer o Jornal do Almoço falar sobre a palestra que eu ia dar. E eu não tive dúvida, vou falar sobre o avestruz. E o cara achou que eu estava brincando. Chegou na hora, eu disse, queria agradecer a empresa Avestruz que me trouxe aqui. Kelly, então assim, bom, mas o erro traz fama e bote. Todo mundo assistiu, todo mundo foi na palestra para ver quem era esse cara que chamou da empresa EMA de avestruz. Então a gente saber lidar com o erro, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana. Sabe que o Chico chegou aqui falando assim, tem quanto tempo Afrodite e tal, não sei o quê. Cara, é uma coisa muito doida, porque assim, nós já estamos com 2 anos e meio, né, de programa, nós temos aí uma quantidade imensa de episódios e de experiências, sabe? Porque todo mundo que senta aqui fala assim, eu vim pronto, já sei, já isso, já aquilo, e todo mundo sai falando, ela conseguiu tirar de mim algo que eu nunca diria pra alguém. Tu é psicóloga, né? Tu é uma psicóloga. Mas, cara, aliás, eu tenho registro de jornalista agora, tá? Muito bem. Muito obrigada, porque o Farid me incitou, disse que eu tinha que ir atrás, e eu acho que foi legal também, porque a gente trabalha, né? Mas sabe que os guris também, que trabalham aqui comigo, eles falam isso, que tem alguma coisa que tem uma mistura na minha cabeça muito clara, que é da psicologia, mas a psicologia, ela veio por conta de uma história pessoal. Então, assim... Eu conheço. Sabe? A história que tu conhece muito bem. Porque, pra quem não sabe, o Chico, eu já falei pra vocês aqui, ele foi consultor já na empresa do meu pai. Como todos os consultores, né? Eu sou bem orgulhosa de falar isso, eu não tenho problema. Dizem que eu sou, né, a miniatura, né? Miniatura entre aspas. O Soares. O Soares em pessoa, né? Até a minha madrasta já disse isso. Mas é uma coisa forte, assim. E é difícil, né? Quando a gente fala daí do maior tema, o que representa o Chico para mim é o mindset. É assim, Chico,
Ok. E qual é e o que a gente não tem, o que a gente não conseguiu mudar, não é a gente, né, mas a vida, no Soares, né, no meu pai, para uma filha ser a sucessora. Porque isso é uma coisa interessante de falar. Eu tenho amigas hoje vivendo isso e eu penso, cara, como assim? Por que não? Bom, minha opinião sobre isso, Kelly, vamos começar a dissecar, já que o programa é Mindset, tá? É isso aí. Tudo ao seu tempo, tá? Espera o trigo amadurecer. Essa aí é uma mensagem Deus que a Lucy... Deus o livre, já me pede para esperar, já me enervo. Pois é, a gente é ansioso demais, eu também sou. Também né, Chico? Mas assim, ó, deixa rolar, isso vai acontecer naturalmente. Ó, e as viu? coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Isso a Lucy fala muito disso no livro dela. Às vezes a gente quer as coisas antes do tempo, mas as coisas estão reservadas para ti. Pode ter certeza. Eu tenho certeza absoluta que você ainda vai trabalhar muito com o teu irmão e com o teu pai, com os negócios que ele, deixa. Por quê? Porque tu é competente, mas tu sabe respeitar a vontade e o momento. Eu acho que a gente tem, né, Chico? Porque o que acontece? Eu tenho... Quando a gente senta para conversar, pai e filha, a gente se mata rindo, porque assim, eu falo uma coisa e ele já complementa, não sei, a gente é muito parecido. Só que isso é uma coisa assim, é o que eu falo para todo mundo, e daí tem muito a ver com o que o Chico sempre traz, que é como que a gente constrói as nossas relações. Que é justamente assim, eu construí a minha relação com meu pai baseada numa coisa, primeiro, distante, depois um pouco mais próxima, e depois eu entendi, gente, mas eu falo, ele pensa igual, ou isso, ou aquilo, ou o meu marido disse, quando conheceu meu pai, agora eu entendi de onde tu veio. Tipo assim, debochada. A gente tem mais dos nossos pais que a gente imagina. Do que a gente imagina. E quando tu falaste ali de mulher, né? Uma vez tu me falaste uma frase que a tua mãe falou, acho que foi no nosso último encontro, inclusive, quando eu fui ao teu programa, que mulher é um bicho, né? Não pode ser um bicho normal, alguma coisa assim, porque aí tu fizeste uma ligação que ela te disse, eu não vou lembrar, mas tu deves lembrar. Eu acho que foi uma frase que minha mãe usava muito. A mãe era uma sábia, né? E muito brincalhona, sabia vender como nunca, né? Ela pegava assim, pega esse copo aqui. Por que tu pegou esse copo? Não, tu tem que dizer que a água fica melhor com esse copo, com essa xícara. Ela sabia vender as coisas. Vendedora nata. E ela disse o seguinte, que a relação, né, entre homem e mulher, todo homem é um abobado e toda mulher é louca. Tá? Um abobado para aguentar uma louca e uma louca para aguentar um abobado. Então, essa relação entre, né, gênero, que tu falou do teu pai, isso aí... Claro, tu tem personalidades parecidas, personalidades iguais, tende ao choque, ao confronto. Isso. E isso, de uma certa forma, é natural, mas não pode ser normal, não pode viver nisso aí. Claro. Então, tu tem um grande mérito de poder superar isso, deixa assim, e retomar com ele, porque tem momentos difíceis na vida, né, Kelly? E é muito importante, Kelly, eu acho legal... Porque quando eu te olho, quando eu olho uma pessoa, uma mulher, eu procuro ver o ser humano, né? O espectro, vamos chamar assim. Uma coisa é o cérebro da pessoa. O cérebro tem a ver com a memória. Tu viu que tu começou a resgatar as coisas e a gente veio trazendo, né? E aí me lembrei mais uma da minha mãe, agora falando sobre mulher, que eu acho que eu conversei contigo, que ela dizia assim, ó, toda mulher... Como é que você faz um relacionamento, né? Quando ele tá legal, tu usa. Quando ele não tá legal, se faz. É simples, né? E aí as pessoas iam pedir conselho para ela, elas diziam assim, tu acredita em Príncipe Encantado? Para com isso, para com isso. Então o pessoal ligava para ela para pedir conselho. Então isso nós estamos trabalhando a memória. Isso. Nós estamos trabalhando a memória. A memória, tu pode ressignificar o teu passado. Sim. Então, aquilo que era ruim, tu pode voltar lá e dizer assim, aquilo ali serviu para alguma coisa, que é um mindset positivo. A memória é a psicanálise. Todo mundo tem esse esqueleto que vai interferindo isso, Sim. Os fantasmas que mexem com a gente. Tu sabe nessa área de psicologia.
Então, aqui está a memória. Então, eu chamo a memória o resultado. Passa a régua e vê o que deu. Tu é tudo que é pelo que tu fez, não é mais por aquilo que tu fez, deixou de fazer. Mas tem um outro lado que tu tem a mente, o cérebro, né, Kelly? O teu cérebro, o teu jeitão é muito mais forte do que tu imagina, tu não consegue. Eu também sou assim. E senão não é o Chico, senão não é a Kelly. Exato. Então, essa parte é a psíquica, tá? É a parte psíquica, a vontade, aquilo que tem aquela coisa mais visceral, né? Afrodite mesmo. Isso é a parte do cérebro da pessoa, né? Porque a mulher é amplitude, o homem mais reta, mais objetivo. Mas eles se completam em cima disso. Exato. A mulher consegue dominar muito mais o ambiente, né? O homem daqui a pouco consegue mais a objetividade. Isso aí também é uma bobagem, né? Esses dias eu estava na aula de comunicação e tem um colega, um mago na área de comunicação, chegou e falou de um colégio que dizia assim, ternura de mãe e firmeza de pai. Como se a mãe não pudesse ser firme e o pai não ser Exato. Terno, né? Então, essas coisas a gente ainda confunde muito. Por quê? Porque o nosso cérebro visceral, animal, é muito forte. Agora, existe a mente. A mente é psicologia, padrão social. A mente tem que mentir para o cérebro, tem que enganar o cérebro, porque senão tu não vai fazer as coisas. Exato. Se tu pensasse assim, pô, mas eu tenho uma condição, eu tenho um filho, vou fazer um programa, vou inventar uma coisa para mim. Por quê? Porque é a tua mente. A mente tem uma determinação, ela está acima disso, porque tem um padrão social que tu quer contribuir com o ambiente. Quer contribuir e o Afrodite tem esse papel importante nesse ambiente de poder falar esse universo feminino, essa maneira de enxergar. Então, isso é psicologia. Psiquiatria é o cérebro, psicanálise a memória, mas tem a consciência. E a consciência é a estratégia. Tá? É como tu lida com esse universo de correlações que a gente está vivendo. Então a gente está batendo um papo aqui, estamos tomando uma champanhe, estamos num ambiente legal, numa cobertura maravilhosa que está aqui. Né? Já filmei aqui em volta. Eu adoro isso. Então essa consciência do nosso papel, né? De a gente saber qual é o teu papel realmente que tu está aqui no mundo, isso é a consciência, tu correlacionar a memória, a mente e o cérebro. Mas existe ainda a alma feminina. Né? Então, tu tem uma alma feminina e uma alma masculina, né, Kelly? Uma masculina muito forte, inclusive. Então tu poder saber dessa alma, tu enxergar o espectro da alma da pessoa, porque felicidade a curto prazo é prazer, tesão, comprar uma coisa, uma joia, tu adora isso, né? Adoro, luxo, poder e glória. Agora, poder participar aqui e trocar uma ideia em cima de um projeto, isso é engajamento, te dá felicidade a gente poder trocar. Nossa, e eu acho que até, eu vou te dizer assim, aí o meu masculino fala mais forte. Eu adoro luxo, poder e glória, adoro tudo isso, mas eu não preciso de ninguém para fazer isso. Tipo, ok, eu tenho possibilidade, tenho grana, tenho não sei o quê, eu vou lá, eu sei onde eu quero, vou sozinha, porque é uma experiência minha. Sim. Agora, isso aqui... É uma troca. É uma troca. Daí é algo que transcende. Para mim é... E nós vamos mais, Kelly. O Afrodite, tu vai ver ainda o espectro disso, a gente não tem noção, tá? Isso no meu programa Mindset começou. O espectro começa a ampliar e tu tem uma amplitude que tu desconhece. E daqui a pouco tu tá atingindo. Isso aí é tu deixar um significado. Então, a felicidade a curto prazo é prazer. A médio prazo é engajamento. E a longo prazo é significado. Pô, tu tá dando um espaço de um tema super importante, né? E isso tem um significado importante. Então, parabéns, eu sei que tu é feliz e me deixa feliz aqui poder participar disso tudo. Imagina, né? Chico, tu já tá para vir aqui há horas, mas tu sabes que isso que tu tá falando é uma coisa que é muito interessante para as pessoas entenderem. As pessoas acham assim, ela tá lá fazendo programa, brincando, né, de ser rica e tudo mais. Gente, existe uma questão... para cada pessoa, obviamente. Cada um tem o seu propósito de vida. O meu propósito é tocar, deixar uma sementinha ou plantar uma dúvida para que a pessoa pelo menos diga assim, tá, eu tô onde eu quero estar? Eu tô com a pessoa que eu quero estar? Eu tô trabalhando onde eu quero estar? Enfim, é isso. Eu gosto de provocar esse tipo de coisa. Tu também é um cara provocador, né? Provocativo. E no teu programa, aliás, a gente tem que deixar aqui, né, o Mindset, no Poa Streaming, que é um programa demais, assim. Adorei quando o Messias foi, fiquei super emocionada. Então, Kelly, aqui, ó, desafio para mim e para ti, tá? Escrever um livro.
Bora junto? Porque a gente entrevista muitas pessoas. Muitas. E essas histórias têm que ser traduzidas num papel. E a gente carrega isso com a gente. Porque tu aprende um pouquinho do outro, sabe? Quando a gente explora esse universo, tu se torna mais mulher, mais bonita, justamente por tu falar sobre esse tema com outras pessoas. Porque isso, então, precisa uma hora ser traduzido no papel eu tô com 160 programas, tá? Feito, em 4 anos. Pô, se eu pegar um detalhezinho de cada um que eu entrevistei, que é uma coisa que o cara deixou, isso já dá um livro. E a gente tem que escrever isso, tem que deixar um legado, até para poder falar um pouquinho mais e as pessoas entenderem o que está por trás, né? Aliás, tem aquele velho ditado, né? Quer ficar mais bonita, lê um livro. Maravilhoso! Que, inclusive, é uma coisa que eu sempre tive, né? A psicologia acabou reforçando isso, mas eu vou te dizer que eu tenho, assim, eu miro coisas, sabe disso, tu me conhece. O Chico me conhece muito bem, ele já me avaliou, a nossa relação começou numa avaliação, né? Com um assessment e toda uma condição, né, de relação, como é que é com o pai, como é que é com o irmão, enfim, coisas que fazem parte de um possível processo de sucessão. Mas, gente, o que eu mais falo pra vocês sempre aqui é que eu sou uma pessoa visceral. Eu sou visceral, não existe... alguém me diz, mas eu queria um pouco de paz, né? Eu falo sempre isso. Mas tu quer paz? Fica longe de mim, porque eu não sou a pessoa que trago paz. Eu adoro isso aí. Diz que tu não quer ter problema, não tem amigos. Então, por que a gente tem amigo? Para aprender com o problema dos outros. Exato, ou para ajudar. Aí se a pessoa... Aí hoje, né, eu tava me arrumando para gravar, e daí um amigo disse assim, eu tô com um problema, né, no meu relacionamento, que a pessoa me comunicou que não quer mais, e me deu, faz 3 meses que me disse isso, e eu tô com dificuldade de sair. Eu, na hora, falei assim, não, só um pouquinho. Tu vai sofrer, então tu vai sofrer com dignidade. Tu vai sofrer igual, junto dessa pessoa, lá te martirizando ou separado. Mas se tu estiver separado, tu vai estar num outro nível, meu amor. Chora com todos os teus amigos, mas não na frente da pessoa. Não perde dignidade, sabe? Eu tenho uma coisa de... isso não tem a ver assim com... porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Eu não sou a mimizenta. Por altruísta. Isso, eu sou uma pessoa que eu acho o seguinte, tu aprende com as tuas coisas. Quando eu tenho uma situação familiar, o Gerson fala, poxa, tu fechou a porta do não sei o quê, tu não viu que eu gosto da porta aberta? Eu falei, não me interessa se tu gosta da porta aberta, se eu tô aqui a porta vai ficar fechada, e é isso. Assim, uma pessoa muito democrática, né? E ele ri, porque ele fala assim, na verdade não posso nem reclamar, porque eu já te conhecia assim. Eu falei, acho bem de bom tom, né? Tu sabe que tu falou uma coisa interessante, que as pesquisas falam em epigene, tá? Epigenes são características que tu tem na tua célula, no teu DNA, que tu não sabe que tu tem. Frente a uma situação, ele aparece. Ou seja, à frente à dificuldade, disparou um epigene coletivo aqui, todo mundo foi ajudar lá, né? Por quê? Porque as pessoas muitas vezes nem sabiam, elas tinham perdido a casa e iam lá salvar outras pessoas que estavam sem casa. Sim. Então dispara alguma coisa que tu desconhece. Então, e a outra coisa é a característica, né? A gente fala muito em competência, eu não gosto dessa palavra, vou ser sincero. Para mim é uma característica. Por exemplo, eu já me dei bem por ser um cara ansioso, agitado, entusiasmado, sim, né? Mas já me dei mal por ser precipitado. Então, é como tu usa isso, é o que tu faz com isso. Aqui tem uma palavra muito bacana que eu aprendi com uma das maiores executivas da Petrobras, Margarete Brunetti, né? Ela foi minha coach e ela dizia assim, Chico, o importante é o que se faz com isso, não interessa o resultado. E sim o que tu faz com isso. Isso te tira um pouco esse ranço, né? O ranço. E a outra coisa que eu queria deixar aqui no teu programa é a questão da comunicação. Eu estou fazendo um doutorado do meu jeito eclético, uma cadeira em cada escola, tá? Ai, que teria. É uma loucura. E nem me convidou. Tu viu que é amigo, né? O pessoal me chama de astronauta, porque eu fiz a cadeira de memória na medicina, doutorado da medicina. Eu não sou médico, o cara dizia, cara, tu não tem condições de estar aqui. Eu disse, vamos ver se eu consigo. E a gente estudou tudo sobre memória, sobre o cérebro.
Impressionante, tá? A maioria das coisas que a gente acha não é. Que o velho esquece mais que criança. Não provo. Criança também esquece. O problema é que tu nota mais pela repetição, porque o teu cérebro é uma máquina de repetição. Agora, na cadeira de comunicação organizacional que eu fiz, essa aí me movimentou bastante, assim, ó. E isso eu queria deixar. Primeiro, é a não comunicação. Quando eu comecei a estudar, tudo comunica, porque essa câmera me traz um significado. Então não existe não comunicação, porque eu interpreto as coisas, o silêncio, as formas. Mas aí agora os caras vieram assim, a última cadeira que eu fiz no doutorado, disseram assim, a não comunicação, não viaja. Se tu não sabe, não fica inferindo. A Kelly queria me trazer antes, não me convidava. Não, ela não convidou porque tinha outras pessoas, não tem nada a ver. Mas meu cérebro começa a criar suposições. Então, quando tu não sabe, não viaja. Se uma pessoa, tu está numa aula, uma pessoa não está falando muito, não quer dizer que ela não está prestando atenção. Se uma pessoa falta, ela está desinteressada, tu não sabe o que aconteceu. Então, o ser humano tem que entender da não comunicação. E aí depois veio a comunicação. Tudo aquilo que a gente aprendeu, comunicação verbal, fala e escrita, comunicação não verbal, gestos, entonação, comunicação simbólica, né? A nossa imagem que a gente está falando. Isso eles chamaram agora de comunicação prescritiva. Ou seja, o ser humano quer receitinha para tudo. Sabe para quê? Para burlar, para o teu cérebro burlar. Ele quer a receita para ele poder dominar o processo. Para não vir uma coisa natural. E agora tem surgido a comunicação complexa, que são as comunicações das redes sociais. Tá? A comunicação complexa é dividida em dois. Tá? Aberta e fechada. O cara começou a reclamar, mimimi, xingar, esse sentimento, né? Comunicação fechada, tende a se fechar. O cara mas o que a gente vê com isso? Ele pega uma discussão e consegue usar o processo para um processo criativo, é uma comunicação complexa aberta. Então, hoje, nessa zoeira de WhatsApp, de grupos, de discussões, e política, e futebol, e religião, e gênero, e cor, e cada vez mais, tu tem que entender da comunicação complexa. Ou seja, ou ela tende a fechar ou ela tende a expandir. É importante falar sobre esses temas. Claro, tem temas que eu vou te dizer uma coisa, eu não posso deixar de falar. Gente, o que é a agressão às mulheres? Isso aí é uma coisa cultural. Falamos, inclusive, agora, em novembro, do Novembro Laranja, essa coisa toda. Mas é muito punk pra mim também, porque, assim, eu já fui agredida, tu sabes disso, acho que eu já te contei. Se não te contei, assim, eu fui agredida, mas eu não fui agredida assim, do nada. Eu acho que são sinais que a gente recebe e que a gente não percebe. Sabe? Que a gente recebe e não percebe. Não esqueçam disso. Porque, assim, aí era um cara que eu já tinha tido um relacionamento há 1000 anos atrás, nos reencontramos, e daí, assim, do nada, claro que eu sabia que ele tinha uma tendência, né, ao uso de drogas, e quando ele chegou na minha casa, ele me espancou, ele me trancou no meu quarto, ele me espancou, ele me fez num cárcere privado, literalmente, tanto é que processei criminalmente, aquela coisa toda, né. Então, assim, a violência, mas eu ainda, assim, não que eu esteja dizendo que apanhar seja legal, mas numa relação, eu prefiro um tapa a uma palavra que me magoe. Tu sabe que... Isso pode ser mal interpretado por algumas pessoas, mas não é. Vejam bem, não é isso. Tem que tomar cuidado sobre esses temas, né? E a gente tem responsabilidade a hora que a gente fala. Porque nós... Né? Mas eu vou te ser sincero, né? Eu tô casado há 36 anos com a Marcinha, né? Minha esposa é assistente social. Uma querida. E esses dias eu estava assistindo a comunicação violenta dos maridos e dos homens em relação à mulher. Chegou na metade da reportagem, eu digo, Marcia, não vou aguentar, tá? Desculpa, mas eu não noto quanto eu falei de merda. Puta que pariu, sério? Sério, porque a sociedade é machista. E o pior de tudo, machista. Né? Pior de tudo, né, Kelly? Cai de volta no colo da mulher. Quem é que criou os filhos? A mulher. Então a culpa é da mulher. Total. Cara, é uma doideira tudo isso. Tudo no cu da mulher. É uma doideira assim, pra falar bem a verdade, sabe? é isso. Eu te falo pelo Antônio. O Gerson falou hoje assim, o guri tá muito atrevido. Eu falei, mas que atrevido, tchê? E ele disse...
Não. É a tua criação. Ele me disse, o guri tá atrevido. Eu falei, não, ele tá te comunicando coisas do tipo, poxa, papai, quantos pés tu tem? Porque tem vários pares de sapato pela casa. Porque ele, na verdade, pegou a coisa organizada da mãe. Mas não quer dizer que ele tá te ofendendo, nada a ver. É que aquilo que eu falei da interpretação, né? De novo, e daí tu tem que fazer todo um jogo também no casal, né? E do mindset do casal, porque eu penso assim, cara, tu tem que ter uma combinação muito top, assim, muito fechada. Putz, tu tem dois. Eu vou dizer assim, eu acho que não tem muita fórmula, tá, em relação a isso. Depende tu muito pode de cada falar um. Melhor que eu. Agora às vezes, tá, as doenças se completam. Tu entendeu? Adorei, quase que essa aí foi a frase do Raul. Esses dias eu estava falando do relacionamento e tal. 36 anos casado, né? E o Raul já teve, Raul Rosário, meu querido, teve vários relacionamentos. 36, né? Gente, pensa, eu vou para 12. E aí ele falou assim, tu sabe que às vezes as doenças se completam. Então, assim, ó, ela é doida e eu sou maluco, e aí é sobre isso. E começa a estigar esse negócio todo. E aí é que funciona. Só que aí tu tem que entender que o funcionamento, essas coisas não vão mudar. Não vão. Tem uma história para contar. Se mudar, acaba. Tem uma história para contar para vocês. É assim, ó, Conta. Meu sogro faleceu agora, a mãe da Márcia faz um mês, né? Nós estamos de luto, a Santa Ivone, sogra nota 10. A Ivone fazia... O cara tá falando que sogra nota 10. A Ivone... Tô legal. Tô bem. A Ivone, aquela mulher que cuidou, logo que casou, cuidou do pai e da mãe, ficaram 10 anos na cama, na casa dela, ela cuidando. Depois criou 4 filhos e faleceu o Nelson, agora ela estava lá. E só quando o Nelson estava fazendo 50 anos de casado com ela fez aquele almoço de domingo, né? 4 filhos com as respectivas caras metades, mais os netos. A mesa grande ela fez tudo, lasanha, galinha, carne, saladas, fez tudo, serviu todo mundo. Todo mundo sentou na mesa e ela foi ajeitar a cozinha e todo mundo esperando ela para comer. E o Nelson começou a gritar, né? Vem, Ivone! Vem, Ivone! Ai, bem Ivone, vem! Deu uns gritos assim que a gente ficou meio constrangido, né? Porque, afinal de contas, era a festa de aniversário de casamento e ele gritando com ela, né? E eu perguntei para ele assim, Nelson, há quantos anos tu grita? Ele disse, há 50 anos. Eu digo assim, tu acha que vai mudar? Claro que não. Então por que tu grita, Nelson? Ele disse, mas se eu grito há 50 anos, por que tu acha que eu vou parar de gritar? Ali eu entendi, tá? É aquele negócio, é uma doença entre eles. Eu concordo contigo. Né? É uma coisa assim que se completa. Agora, o problema é que quem está fora se abala. E aí tu é atingido por causa disso. Ele é um grosso, a Ivone não sei o quê, porque... Sim, mas tipo, se os dois estão se dando bem, se tá funcionando o negócio, o que tu tem que te meter na porra do troço, né? É isso aí. Então, por isso que eu te falei que essa relação que a gente tem, mas a gente tem que evoluir, né, Kelly? Pô, peraí. Eu adorei, meu filho está na Dinamarca, né, agora fazendo doutorado em neurociência. E esse está com 26 anos. E a primeira-ministra da Dinamarca, ela inventou o termo sustentabilidade, a mulher. Tá? Agora não é mais, foi primeira-ministra. E ela foi uma das primeiras mulheres a ser primeira-ministra no mundo. Tá? E aí ela veio no Brasil, assisti ela no Fronteiras do Pensamento, e o pessoal perguntou assim, o que tu acha que aqui nós temos 2 mulheres candidatas, na época a Dilma e a outra... Como é que é? A do pessoal, né? A do pessoal, Eu não lembro o nome. Vocês lembram, guris? Marina. Não. Marina, né? Marina Silva. Marina. Isso. E aí ela chegou e perguntou assim, o que tu acha que no Brasil nós temos 2 mulheres? A mulher chegou e olhou assim, mas presidente é um cargo, não é gênero. Tem nada a ver. Toma! Aí depois, assim, ela falando sobre ambiente, sobre... o que tu acha que um vulcão, quando explode, polui muito mais que o ser humano? Ela olhou assim, é uma questão de inteligência, não se polui. Não tem, uma coisa não tem nada a ver com outra. A coisa da mistura. Cara, mas isso é uma função do cérebro. A gente embaralha, mistura tudo. Kelly, mistura. Depois é que tu tem que ir separando as coisas. Porque o cérebro é assim. Ele é
uma máquina de pensamento. E como é que a gente faz isso? Porque assim, ó, o que eu penso, né? Eu tenho, obviamente, um nível de autoconhecimento muito elevado, não só por conta da formação, mas pela vida. Uhum. E porque eu escolhi esse caminho. Porque também o autoconhecimento, ele é uma escolha. Sim. Porque ele é dolorido e não vamos, tipo assim... Crescer dói. Dói e muita gente não vê que dói, né? Aí tu pensa, tá, o que eu vou fazer agora? Aí tu... Mas eu, Kelly, te confesso assim, ó, eu não sei como é que eu faço isso, mas de alguma forma, e talvez tu possas me ajudar a entender, que tem alguma coisa no meu mindset que é assim, daqui a pouco tá tudo embaralhado e aí eu pego e separo, isso é daqui, isso é dali, isso é daqui, isso é daqui, e tá tudo junto, beleza, funciona junto, mas não são a mesma coisa. Sim, isso aí na verdade é o seguinte, tá? São teses, tá? São dons. Tu tem o dom para isso, tá? E isso é engraçado porque quando tu tem um dom, normalmente a tua conexão racional e emocional, ela vem para o córtex frontal, que é a decisão. Então a emoção vem para a atenção, que vai para a razão vem para a atenção, leva para a emoção. Tá aí, enxaqueca. Aí fica, exatamente, o chaveamento. As questões que tu tem de dom, ela tem conexão direta. Tu não precisa pensar, tu é assim. Então, assim, é que nem o pessoal brinca, né? Ah, tu é um cara espontâneo, tu é um... Como é que eles chamam assim? Tu tem carisma. Isso! Ah, tu tem carisma, né? O Rafa, meu produtor, me falou outro dia, tu tem carisma. Eu falei, eu? Eu não sou carismática. Ele falou, como que não? Eu falei, não sou. Então, Kelly, isso aí é que tu é assim. Tu não precisa pensar. Ela tem uma conexão direta que os outros percebem. Então, teus dons, né? Tu tem o dom da fortaleza. Minha mãe adorava essa frase. Ai, gente. Encontrou minha prima recém-separada lavando o carro no verão. Ela olhou assim, tu tem o dom da fortaleza. Ela sempre enxergava... Maravilhosa! Sempre enxergava algo assim, acima daquilo que tu tinha. E o lado positivo, né? Que é uma coisa que eu tô... Assim, tu falaste 3 coisas da tua mãe. E assim, ó, sempre ela olhando pelo positivo. Ela transforma o ruim... Na força. Nunca numa coisa, tipo assim, que não é uma lembrança que eu tenho, tipo, da minha avó materna. Era sempre tudo, tipo assim, muito negativo, tudo muito vitimizado. E eu sempre tive ranço disso. Então eu falei, cara, a única coisa que eu preciso fazer é sair de perto disso. Porque eu não sou uma pessoa rançosa. Bem assim, eu não sou uma pessoa rançosa, eu não sou Isso não me pertence. Não, eu não sou essa pessoa. Porque a minha mãe olhava pra mim e dizia, qual o problema de ser filha de pais separados? Tu não é nenhuma coitada, tu não é nada, tu tá super bem. A gente se vira, faz, acontece, qual o problema? Vamos lá, vamos tocar a vida. Isso é ressignificar, né? Ressignificar. Quando tu consegue fazer esse tipo de atitude e superar botar o teu cérebro e tua mente no caminho certo, tá? Isso é um dom também que a gente tem. Então, os dons, a gente precisa ver juntos, estão relacionados aos nossos valores, tá? Que estão dentro disso. Então, quando tu tem uma coisa ruim, agora me lembrei, o Adelar, né, Barbosa, saudades, maloca, maloca, ele transforma o ruim numa coisa boa. Então, ele canta, né, as dificuldades da vida, mas dizendo assim, eu tenho carinho, naquele momento a gente tinha outros tipos de relações, porque a gente estava numa determinada dificuldade. Então, tu saber lidar com isso, Kelly, eu acho que isso me fascina, por isso que eu digo, eu quero ir lá conversar com a Afrodite, porque a Afrodite tem muito disso, né? Me fala um pouquinho do nome Afrodite, não deu tempo de eu pesquisar mais. Chico, assim, ó, é uma coisa muito louca, porque, na verdade, o nome Afrodite, na verdade, a deusa Afrodite, ela é todo do poder feminino e de muita força, principalmente, né, na questão de vamos tocar, não tem mimimi, toca. E essa coisa toda, eu decidi começar o programa numa data e eu falei, não tem nome, foda-se, vamos começar sem um nome, mas vamos ter uma data marcada, porque senão tu fica naquela punheta mental que eu falo, né, que é assim, tu fica, tá,
Ai, vamos começar tal dia, vamos não sei o quê. Ah, nunca mais acontece. Daí eu marquei 3 de junho de 2022. E era, acho que tipo assim, finalzinho de maio ali, eu tava com um colega podcaster no estúdio que eu comecei. E eu falei, pois é, a gente tem que começar, mas tô sem nome, não sei o quê. Mas numa conversa bem solta, assim. E ele falou, mas eu acho que esse programa tem que ter um nome de deusa. Eu falei, por quê? Ele falou, porque tu é uma deusa. Aí eu falei, fale mais sobre isso. Eu ia dizer, só me conta uma coisa, é uma deusa, uma louca, uma feiticeira, só falta isso, né? Aí ele falou, não, porque tu tem um poder de assim, uma conexão energética. E eu falei, gente, mas o cara tá me lendo energética, o que tá acontecendo, né? É que tu é intensa, né, cara? Então, não tenho como ser menos. E nem quero. Quer mas saber? Sabe que esse nome... Hoje é bom poder dizer, né? Eu tenho assistido os maiores palestrantes do mundo, os prêmios Nobel, e que vêm aqui, às vezes, para São Paulo, no Fronteiras do Pensamento. Quase todos, para explicar a tese, eles usam a mitologia grega. Olha eles aí. usam, tá? Então, assim, tu quer explicar alguma coisa do comportamento, porque a psicologia vem da mitologia. Vem da mitologia. E a mitologia é o teu senso comum traduzido em história para tu entender aquele comportamento, né? Então tem o Eros, né? Afrodite, é a turminha toda dentro dessa relação. E nós sabemos o quê? Só que foi uma coisa tão louca, porque assim, a gente tava, assim, a minha inspiração pro Afrodite, quando eu quis começar o programa, foi o Saia Justa, do GNT. Mas eu pensei assim, vamos fazer uma saia curta, de repente, mas tava muito incipiente. E ele, nessa noite, ele falou assim, olha, ele falou uns 3 nomes, que eu não vou lembrar agora, ele falou assim, não, tem que ser Afrodite. E aí, eu fiz meu tema de casa, peguei, fui pesquisar. Quem, né? E como, e por quê? E eu falei, gente, o cara me leu. E ele tinha me visto umas 2, 3 vezes, no máximo. Eu falei, vai ser Afrodite. E assim, eu te confesso que hoje já é uma coisa legal, assim, porque a gente chega num lugar, vou no salão, vou não sei o quê, e aí Afrodite, tudo bem. São conquistas, né, que a gente vai tendo ao longo do tempo, porque se alguém disser que é fácil, essa coisa de empreender, de criar um projeto, gente, não é. Ninguém aqui tá mentindo e a gente não é de mimimi. Mas assim, ó, na boa, tu criar uma marca, consolidar uma marca na cabeça, na mente das pessoas, né? No mindset das pessoas que não me chamam de Kelly, me chamam de Afrodite. Bom, então no mindset delas, tu é uma Afrodite. Eu sou uma Afrodite. Então isso pra mim já tá legal. Mas é difícil trabalhar isso, porque querendo ou não, daí a gente vem pra questão dos relacionamentos e que eu te falei, que é assim, ó, todo mundo que começa algo quer grana. Porque eu vim de um mundo corporativo, que eu ganhava bem, eu era super independente, aí daqui a pouco tu senta com teu marido e fala assim, então, né, eu quero viver do meu propósito. Assim, amém, Senhor, que, né, era o Gerson. Querido Gerson, eu sou fã dele. Ele tem uma espiritualidade, uma jovialidade. Tem. Né? Ele tem aliás, isso é uma coisa importante, né, Kelly? Vocês têm uma questão do humor, né? E a sátira. A sátira. A sátira. Quando tu ri da tua própria desgraça e da tua dificuldade, tudo passa, tudo fica bonito. Nós né? dois, a mãe dizia assim isso. para mim, né? Chico, tu tem que debochar de ti mesmo. Porque a pressão, a válvula de escape para a pressão, porque resultado, grana é pressão, tem que ir atrás. Total. É o humor. Né? Então ela diz assim, quebrou uma perna, tu tem que caminhar e dizer assim, ainda bem que não foi 2. E continua. Sabe? É aquele positivismo. Exato. E vocês têm uma característica desse humor sarcástico entre vocês. E o Gerson é muito isso, né? Pô, um grande executivo. Né? Mas sabe que o Gerson, ele sempre foi muito contido. E ele, quando Mas tu destravou ele, né? Total, né? Em nome de Jesus, porque não tinha como, né? Como é que ia andar a relação, né? E hoje ele eu não falo... é burro. E aí hoje eu digo pra ele assim, ó, tu tá muito Kelly. Vamos baixar um pouco, tá muito Kelly. Tá muito debochado, né? Aliás, isso aí, eu falo o deboche é a característica da família.
vem da minha avó, aí vem pro pai, vem pra minha Dinda, pra minhas primas. A minha prima no aniversário da minha avó, gente, se vocês vissem a cena, ela assim, ó, pegando o Gerson, fazendo assim, ó, em todo o corpo aqui, ó, sabe? Numa música, e o Gerson, coitado, não sabia o que fazer. E a gente se mijava de rir, eu, Messias. Enfim, porque, óbvio, é isso, é tu ser espontâneo, é tu ser tu, entendeu? E foda-se o resto, não gostou, vai fode. Tomar no cu. É tipo isso, vai tomar no cu. Então, mas eu acho que também, assim, ó, a resiliência de um relacionamento depende de muitas coisas, de admiração, principalmente, né? Eu admiro muito o Gerson, e certamente, se em algum momento perdesse um tiquinho de admiração, não sei se eu estaria com ele. Porque eu nunca fui uma mulher de relacionamentos longos, sabe? Não é a minha... Nunca foi a minha... Eu sempre fui uma mulher mais de... Uma mulher rodada, vamos falar a verdade. Até os guris se mataram de rir. Não, mas é uma mulher rodada. Porque, tipo assim, cara... Ele ficou casado X anos, eu fiquei passando o rodo, me experimentando, me conhecendo, e tudo bem, tá tudo certo. Mas assim, eu vou te dizer, eu só sou casada porque é com ele, porque ele é um cara querido. Hora concurso. O Gerson é hora concurso. É isso aí, ele é fora da curva, ele organiza tudo isso aqui, para que, se eu nunca falei, eu já falei, mas se eu nunca falei, ele organiza, ele cuida dos guri, ele compra não sei o que pros guri. Ai, que os guris têm que comer, tem que fazer café pros guris, tem que não sei o que, né? Ele faz todo um auê que eu acho assim, isso é uma demonstração de amor. E isso tá no mindset dele. Um auê por você, né, querido? Por mim, né? Bom, mas eu acho que tá bem de bom tom, né, tá bom, Brasil? Tá bom. Né? Não, é porque... Mas é aquele negócio, né? Eu ganho menos do que eu mereço e mais do que eu precisava. Né? Tu ganha menos do que tu merece, mas mais do que tu precisa. Então agradece. Aí né? A gente agradece, né? Faz aquele negocinho do ok, beleza. Mas eu continuo essa cumplicidade, acreditando. né? Essa cumplicidade. Eu acho que é isso. É tu poder dizer assim, bah, cara, hoje eu tô assim, ó. Sabe? Se permite, né, Kenny? Se permite. Que delícia isso. Muitas vezes a gente se culpa demais. Aliás, a gente tem culpa do passado e medo do futuro. Medo do futuro, então, isso são comportamentos, de novo, naturais, mas não pode ser normais, se tu se prender a isso. Uma das maneiras de a gente conseguir sair essa engrenagem de medo do futuro e culpa do passado é pensar no aqui e agora. O passado e o futuro só existem no momento presente, quando eu penso no futuro e penso no passado. Então, técnicas de mindfulness, que eu tenho estudado, tenho colocado isso para os gerentes, tem ajudado bastante as pessoas nessa concentração. E o mindfulness, ele segue um giro que é entre-relacionado, tá? São 6, vamos chamar assim, points. Primeiro, eu no aqui e agora, né? Quando eu respiro, eu estou aqui, prestando atenção. Então, traz para o momento presente. Né? Nós já estamos aqui falando há quantos minutos? 1 hora já está dando, tá? Então, acertei na hora, viu? Então, isso é um mindfulness no aqui e agora, nós temos que encerrar. Depois vem os valores, realmente aquilo que tu acredita e que são importantes para ti. Depois vem ações de compromisso. Todo mundo já sabe isso que eu estou dizendo, porque tu vai no Google, vai na inteligência artificial, tu tem acesso ao que eu estou te dizendo. Mas é que tem alguma coisa que tu não nota. Se tu não notou, tu vai te dar retrabalho. Então mudou a lei, mudou o dólar, mudou a legislação, mudou alguma coisa, mudou as pessoas. Então a ação de compromisso é tu notar o que está diferente de agora, um pouquinho antes, ou o que vai estar diferente amanhã de hoje. Depois vem eu no contexto. Eu acho que eu influencio o ambiente. Não, o teu ambiente é maravilhoso que me influencia. Então isso é eu em relação ao ambiente. Depois vem a questão da desfusão, que é uma coisa muito louca. Desfusão é a procrastinação. As pessoas acham que é ruim procrastinar. Não, depende. Se for uma merda, é melhor procrastinar mesmo. Daí tu Tu entendeu? Procrastinar Boa. é uma função do cérebro. Ou seja, o cara faz tudo para... Eu sou professor, né? Então o cara tem que entregar um trabalho de conclusão. Ele faz tudo que ele não faria para não fazer aquilo que ele tem que fazer. Então ele vai arrumar uma gaveta, está 5 anos porque não dá mais. Mas quando ele está arrumando a gaveta, ele sabe que não está fazendo. Entende? É um processamento isso. É que me veio agora uma coisa assim, ó.
que a gente já recebeu aqui um palestrante que fala sobre a procrastinação e as razões da procrastinação. Tipo assim, por que tu procrastina? Por que tu não sei o quê? Então, que na verdade tu tem que organizar aquilo como uma tarefa. Tu não pode pensar, não pode procrastinar. Mas tem algumas coisas, e eu sou a pessoa que defendo que a gente realmente não tem que procrastinar determinadas coisas, mas ao longo do tempo eu aprendi que algumas são importantes. Então a procrastinação. E por fim, a aceitação. Porque quando eu aceito o objetivo, né? Tu tem aqui com esse teu programa, tem um objetivo. Ou seja, poder passar para as pessoas coisas boas, mas tu tem um objetivo profissional que é te valorizar, é abrir o programa para outros patrocinadores para poder ter essa experiência que tu está proporcionando para eles correlacionado com a marca deles. Então, isso é algo concreto que tem, esse é o objetivo. Agora, existe o propósito, transformar no mundo melhor. Uma coisa é para dentro, outra coisa é para fora. Então, quando tu aceita cooperar e aceita competir, aí tu transforma essa conexão numa coisa grandiosa. Por isso que eu quero te agradecer, né? O retorno do Mindset. E hoje eu aqui no Afrodite contigo. Gente, por favor. Um brinde. Olha, é assim, não deixem de assistir o Poe Streaming, tá? Um programa Mindset do Chico. Tá? Pra mim ele é o Chicão, mas é do Francisco Lumertz, Fala Bela, né? Paulo Tuori, Boris Becker, tem um monte de apelidos. É verdade, Fala Bela é boa. Caco Antibes, o pé na cova. Esse aí é ótimo, né? O Caco Antibes com aquelas piadas eu sou nórdico, eu sou nórdico, isso mesmo, um cara de milhões. É porque eu me relaciono com pessoas de milhões porque são pessoas de verdade. E o Afrodite é de verdade, como não poderia jamais deixar de ser. Porque vocês sabem, aqui a gente traz assuntos polêmicos, assuntos doídos, assuntos felizes e tudo mais, porque a vida é assim. Hoje é um dia feliz, amanhã pode não ser, e é sobre isso. É sobre ser de verdade. Chicão, muito obrigada. Queridona, muito obrigada. Aqui, ó. Assim, ó. Beijo no coração, tá? Que vida longa pro Afrodite, pro Mindset. Pra nós. E pros nossos filhos também, aí, que estão nas nossas relações, né? Exato. Luxo, poder e glória aqui, ó, Vamos pra lá, essa dupla gente. de milhões. Beijão, gente. Beijo. Até o próximo.